castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu ajeitar direitinho aqui, porque hoje eu derrubei um arranjo na hora que eu estava pregando, acreditem. Fiz isso hoje de manhã. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de exposições. Em qual livro nós estamos trabalhando? 1 João, isso mesmo. Estou tendo a missão com os irmãos de expor 1 João. Hoje nós chegamos ao quinto de 15 sermões que nós ouviremos e examinaremos nessa série em 1 João. Hoje, capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 12. Na semana passada tratamos do verso 7 ao verso 11 e hoje do verso 12 ao verso 14. Nós chegaremos hoje a mais um daqueles testes de salvação que nós estamos examinando um a um, e João hoje nos apresenta mais um deles. 1 João capítulo 2, verso 12. Mesmo assentados, queridos, mas com coração reverente, sabendo que o que nós vamos ler agora é a palavra de Deus, é algo de Deus respirado para nós pelo próprio Espírito de Cristo. Escute com fé o que diz a palavra do Senhor. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar? Senhor, a tua palavra está diante de nós. E nesse momento pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão de verdades que superam em muito as nossas capacidades de assimilação, mas nós cremos no poder do Senhor para nos fazer compreender. Meu Pai, eu nada tenho para oferecer ao Teu povo, senão aquilo que vem do próprio Senhor. Por isso, por meio da Tua palavra nesta noite, instrua o nosso coração, nos conforme à imagem de Cristo, no nome de quem oramos. Amém. No início do século XX, o escritor inglês Scott Fitzgerald escreveu um conto incomum que talvez você já tenha ouvido falar, ele virou um filme depois, chamado O Curioso Caso de Benjamin Button. Nessa história, nós acompanhamos, se você nunca leu ou nunca assistiu, não tem problema, eu tenho certeza que você vai entender. Nessa história, nós acompanhamos a vida de um homem que nasce de uma maneira completamente invertida. Benjamin não vem ao mundo como um bebê comum, macio, fofinho, rechonchudo, não. Ele nasce um idoso. Ele nasce com um corpo frágil, com o rosto marcado pelo tempo, com os olhos cansados. Então, ele é colocado num berço que claramente ele não deveria estar. E ao longo da vida, ao invés de passar pelo processo natural de envelhecimento, como todos nós, ele faz o caminho inverso. Ele vai crescendo e se tornando cada vez mais uma criança. Com o passar do tempo, ele vai ficando mais jovem. Enquanto todos, absolutamente todos ao seu redor amadurecem, ele rejuvenesce. Enquanto todos os outros ganham experiência, ele parece caminhar na direção oposta. A princípio, isso soa para nós, quando estamos lendo o livro, como uma mera curiosidade literária. Mas à medida que a história avança, algo dentro de nós começa a estranhar essa história. Porque a gente sabe, intuitivamente a gente sabe, que não é assim que a vida deveria funcionar. Existe uma ordem proposta e esperada: nascer, crescer e amadurecer. E quando essa ordem é quebrada, o que parecia curioso começa a se revelar profundamente trágico. E talvez o ponto mais inquietante dessa história, dessa ficção, não seja a fantasia em si. Mas o que é inquietante nela é o espelho que ela revela e que ela levanta diante de nós.
Porque vem cá, se a gente for realmente honesto, nós sabemos que é bem possível atravessar os anos sem de fato amadurecer. É possível acumular bagagem, acumular tempo e ainda assim, irmãos, permanecer imaturo e aprender muito, muito pouco. Isso nos leva a uma pergunta um tanto quanto desconfortável, mas necessária. Será que o tempo está de fato nos fazendo crescer e amadurecer? É exatamente nesse ponto que a palavra de Deus, por meio do nosso irmão João, vai nos confrontar hoje. Porque quando o apóstolo João olha para a igreja, ele não vai olhar e ver um amontoado indiferente de pessoas. Nesse ponto da narrativa de João que nós chegamos, ele olha e ele vê estágios. Ele vê crescimento, ele vê desenvolvimento real. Ele vê filhinhos, ele vê jovens, ele vê pais na fé. E ao fazer isso, ele está nos ensinando algo fundamental. A vida cristã não pode ser estática. A Escritura vai deixar muito claro para a gente hoje. Maturidade espiritual, escute, não é determinada pela idade. Há jovens maduros na fé, como o caso de Timóteo, na casa dos 30, para quem Paulo escreve. Há idosos que ainda são recém-nascidos espirituais. O que define a maturidade não é o tempo de vida, mas é a caminhada com Cristo. Então, hoje, em resumo, nós vamos aprender que durante a caminhada cristã, pela graça do Senhor, crescemos em maturidade. E nós fazemos isso, nos auxiliando mutuamente. Essa é a nossa mensagem de hoje. Nós vamos ver isso em 3 partes. A primeira delas que eu quero trabalhar com vocês é que as criancinhas de Deus experimentam perdão de pecados. João começa pelo início da caminhada. Primeiro, ele nos mostra que as crianças de Deus já experimentam a maior bênção de todas. Elas já têm perdão de pecados. E ele diz, filhinhos. E filhinhos aqui, note, pode ser traduzido literalmente, na verdade, filhinhos nem seria uma tradução tão precisa. O que ele está dizendo aqui é, criancinhas, eu vos escrevo, porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E no verso 14 ele retoma, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Note o movimento de João até aqui. Você já percorreu comigo aqui um longo trajeto, 4 sermões, esse é o 5º, entendendo o que João está escrevendo. E até esse ponto da carta, você já sentiu o couro arder aqui, porque ele foi bastante incisivo conosco. Ele disse coisas duras, ele afirmou, por exemplo, que se alguém diz está na luz, mas odeia o seu irmão, nós vimos isso na semana passada, na verdade, permanece nas trevas. Ele disse também que aquele que afirma amar a Deus, mas vive de forma descompromissada com o crescimento espiritual, é mentiroso. E sabe, talvez justamente por perceber o efeito disso no coração dos seus leitores, o peso de todas as coisas que João vem trazendo agora, então nesse momento ele muda o tom. Depois de confrontar a igreja, explicar os perigos do gnosticismo, bater bastante nos imaturos, falar daqueles que mentem ou dizer que amam seus irmãos, depois de confrontar, ele consola. Ele diz assim, é mais ou menos como se ele dissesse, calma, não é para você sair da leitura dessa carta desesperado, achando que você não pertence a Cristo. Eu quero te explicar agora, depois de te apertar bastante, alguma coisa sobre progresso na vida cristã. E João agora vai introduzir aqui uma categoria muito, mas muito importante para a vida cristã. A ideia de desenvolvimento, de crescimento, de estágios distintos na caminhada com Deus. E o apóstolo João, nosso irmão, ele tem esse coração profundamente pastoral. Ele quer que a gente entenda que nem todos aqui nesse salão, estão no mesmo ponto. Que há diferenças reais de maturidade espiritual. E outra, isso não é motivo de desespero. Não é o fato de alguém ainda não ter alcançado o nível de firmeza, de profundidade, de estabilidade de quem já caminha com o Senhor há muitos anos. Isso não deve te causar desespero. Então João, como o bom pastor, ele vai agora interromper esse fluxo argumentativo para cuidar do coração do rebanho. Ele não apenas confronta, como ele fez até agora, ele agora também vai te encorajar. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender com isso. Precisa mesmo.
Porque, via de regra, nós somos muito mais apressados, muito mais rápidos em identificar falhas do que em reconhecer evidências da graça na vida das pessoas. Nós, de certa forma, fomos treinados para perceber o que tem de errado na vida dos outros. A gente sabe apontar, nós sabemos corrigir, a gente sabe até repreender quando é necessário, mas raramente nós sabemos encorajar. Raramente nós olhamos para a vida de um irmão e dizemos: isso que você fez hoje me lembrou Cristo. Essa decisão que você tomou foi digna de um discípulo. Responde para si mesmo diante de Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? E sabe, João faz exatamente isso aqui. Ele olha para aqueles crentes, aqueles que ainda eram imaturos em muitos aspectos, os quais ele chama de criancinhas, e a gente vai entender isso, e afirma: há em vocês sinais reais da obra de Deus. Ele não ignora os problemas. Ele sabe que existem problemas na imaturidade cristã. Mas João também não ignora a graça. E diante disso surge uma pergunta importante para você compreender todo o restante dessa exposição. Como que a gente deve entender essas categorias que João utiliza aqui? Ele vai falar de filhinhos, ele fala de jovens e ele fala de pais. Será que João está falando de idade cronológica, de idade física, de crianças, de jovens, de idosos cronologicamente dentro da igreja? Ao que tudo indica, não. Talvez você já tenha lido esse texto assim durante vários momentos na sua vida. Talvez você já deve ter usado até nas programações da UMP. Jovens, vocês são fortes, achando que ele está falando de jovem cronológico, do pessoal da mocidade, mas não é isso. Uma leitura mais coerente é de que João está descrevendo estágios espirituais. Ele está falando de crianças na fé. Ele está falando de jovens na fé. Ele está falando de pais na fé. John Stott é quem nos explica isso. Ele diz que isso faz muito sentido, justamente porque a vida cristã ela não é estática. Ela é dinâmica, ela cresce, ela amadurece. E João agora quer nos ajudar a entender como esse crescimento se manifesta, como um daqueles 3 testes de salvação que eu prometi para vocês. Hoje, no 5º sermão, a gente vai aprender ele. Ao mesmo tempo, ele quer nos dar segurança no meio de todo esse processo. Assim como na vida física, irmãos, cada fase do crescimento, você sabe disso, é marcada por desafios próprios, por conquistas específicas, por características bem definidas. Na sua vida física, no seu trabalho, no seu treino, é assim. Mas na vida espiritual também é. Perceba, uma criança enfrenta coisas que um adulto já superou. Um jovem, ele vai lidar com batalhas que crianças nem compreendem. Um avô ou um pai na fé já passou por processos que os novos ainda estão começando a viver. E João vai dizer exatamente isso. A sua vida aqui na comunidade de fé, a sua vida com Cristo, ela tem fases, ela tem progresso, ela tem desenvolvimento real. E cada etapa carrega as marcas próprias da atuação de Deus na sua vida. Então, o que o apóstolo faz aqui agora, o apóstolo amado, é algo muito pastoral e muito sábio. Ele olha para uma igreja que é diversa, e ele reconhece essa diversidade. Ele não olha para a igreja e não trata como se todos estivessem no mesmo nível. E mais, ele nem exige de todos o mesmo grau de maturidade. Muito pelo contrário, João está aqui validando o processo, reconhecendo o crescimento, mostrando concretamente evidências da graça de Deus em cada estágio da caminhada cristã. É como se João estivesse escrevendo o seguinte, nas entrelinhas: Deus está operando em você, ainda que de maneira diferente da maneira dos outros. Deus está, mesmo que de diferentes níveis, trabalhando em você. Ele está mostrando que há sinais da vida dele em cada um de vocês. Por exemplo, quando João fala do perdão de pecados, algo como característico de filhinhos, de criancinhas, isso não significa que isso é apenas para os mais novos na fé experimentarem. Essa realidade é para os outros estágios também. Os jovens também têm perdão, os pais também têm perdão, mas há algo aqui que é especialmente marcante para quem está no início da caminhada cristã, para aquele que acabou de nascer de novo, que é
não o Benjamin Button, mas uma criança que nasceu cronologicamente correta. O perdão de pecados. Essa é uma experiência viva, recente, quase palpável. Porque para aqueles que nascem de novo, escute, esse é o primeiro grande alívio da alma. Perceba a lógica. O jovem na fé possui aquilo que a criança possui. O pai na fé possui aquilo que tanto o jovem quanto a criança possuem. E João está descrevendo aqui não categorias isoladas, mas justamente, eu preciso enfatizar isso com vocês, essa progressão, esse desenvolvimento espiritual. Ele sabe muito bem que existem dentro da igreja pessoas que são avançadas na fé e que são jovens na idade. Há pessoas que são velhas em idade, que são absurdamente imaturas espiritualmente. Percebe como seria estranho organizar isso apenas em idade cronológica? Como se todos passassem pelas mesmas coisas? Ou como se todos os mais velhos estivessem no mesmo estágio? A gente sabe que não é assim. E existe aqui um detalhe importante. Se você conhece minimamente o seu próprio coração, você sabe que muitas vezes essas categorias se misturam dentro de nós. Eu sei que você sabe disso. Você sabe que em algumas áreas você e eu ainda somos crianças. Em outras nós somos jovens, em certos aspectos tem em nós até uma certa maturidade de pai. Nós não amadurecemos de forma uniforme na nossa caminhada cristã. Existem avanços, existem atrasos, há crescimento em áreas que ainda precisam ser desenvolvidas, e nós não devemos tratar essas categorias dentro de nós como compartimentos rígidos, mas como descrições úteis para a gente entender esse processo. E João começa com os filhinhos, ele diz que existe algo neles que é absolutamente extraordinário. As criancinhas de Deus, os mais novos na fé, já experimentam o perdão de pecados. Em outras palavras, o menor entre nós, o mais novo convertido, aquele que chegou ontem, já experimenta a maior de todas as bênçãos da vida cristã. Isso é impressionante. Lembra que eu trabalhei muito com vocês a questão nas últimas semanas de que no cristianismo o perdão precede a performance? É justamente isso aqui. O mais novo na fé já possui aquilo que é central, aquilo que é fundamental. Essa é normalmente a primeira grande experiência do cristão. É esse alívio de saber que os seus pecados estão perdoados, do que de receber aquilo que foi promovido por Deus e entender que aquilo que o distanciava de Deus foi removido. Que depois de viver distante, às vezes fora da igreja, ou distante dentro da igreja, mas com o coração longe, algo aconteceu, algo foi feito por ele, e agora, finalmente, ele pode se achegar a Deus, e mesmo sendo um bebê espiritual, ele pode desfrutar perdão. Meu irmão, minha irmã, escute uma coisa. Você que está ainda novo na fé, você que ainda está aprendendo a caminhar e às vezes se sente um tanto perdido ouvindo pregações, um pouco confuso ouvindo estudos, termos que parecem difíceis, talvez você se pergunte, será que finalmente um dia eu vou entender tudo isso? Deixe-me te encorajar com as palavras de João. Você já tem o mais importante. Os seus pecados já foram perdoados. O maior problema da sua existência já foi resolvido. E mais, você já conhece o Pai. Você não é um estranho. Você foi adotado, você é um filho, você é, nas palavras de João, um filhinho amado. Você já foi introduzido num relacionamento real e pessoal com o amor encarnado, como nós vimos na semana passada. Lembre-se, na semana passada, quando nós aprendemos o que é amor, nós aprendemos que no cristianismo o amor é encarnacional. O amor é encarnado e você já tem isso. Então não se intimide com o caminho que está à sua frente. Sim, há crescimento, sim, há profundidade, mas você já tem o essencial. Você já é de Cristo e Cristo é seu. Pense nisso. Em qual outro lugar, nesse mundo, um recém-chegado recebe privilégios? Em qual clube, em qual instituição, em qual sistema desse mundo, um novo membro já tem acesso ao que há de mais precioso? Isso não existe. Mas na família de Deus é assim. O mais novo já recebe o maior bem, o perdão de pecados. Aqui você já chega sentando na janela.
E isso confronta diretamente a lógica de muitas religiões e muitas filosofias, inclusive a que nós estamos combatendo desde o primeiro sermão. Lembra? O gnosticismo, por exemplo. João está dizendo e combatendo essa heresia há muito tempo. E essa heresia, que existe hoje modernamente, não pense que não, nós já vimos isso. Ela ensinava que você precisava trilhar um longo caminho de iluminação, de crescimento, para quem sabe um dia alcançar perdão. E João inverte completamente isso. Ele diz, olha, vocês, criancinhas do reino, já estão perdoados. O Pai já o recebeu. Essa é a radicalidade contra-intuitiva do Evangelho. Alguns acham que a arrogância é dizer, eu já fui perdoado. Isso soa para muitos como presunção. A lógica secular é você passar a vida inteira tentando fazer o bem, acumulando boas ações, e no final, quem sabe, você tem um veredito em seu favor. Mas o Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina que em Cristo o perdão não é um prêmio futuro, mas é uma realidade presente. Agora, isso também é para os mais maduros na fé. Você que já está há um tempo caminhando com Cristo, presta atenção, porque é muito fácil, com o passar do tempo, perder o encanto por essa verdade básica. É muito fácil isso acontecer. Sabe, a vida aperta a gente, torce a gente um pouco, ou muito. Surgem problemas financeiros, conflitos familiares, pressão no trabalho, e pouco a pouco a alegria simples de os meus pecados foram perdoados vai desvanecendo, vai sendo abafada. Não permita que a vida afogue essa alegria no seu coração, porque João nos chama de volta a isso, a alegria que as criancinhas têm. Quando, a partir de amanhã, a sua semana apertar, lembre-se de uma verdade: o seu maior problema já foi resolvido. Não importa o tamanho da batalha que você enfrentará a partir de amanhã, o que você tinha de mais radical e de mais ofensivo contra você já foi removido. Mas, ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade para aqueles que são mais maduros. Vocês que já entendem que são pais na fé, me escutem. Vocês que estão cercados de recém-nascidos espirituais, têm por obrigação cuidar deles. Isso envolve, entre outras coisas, a sabedoria na forma de ensinar. A Escritura fala de alimento, nós não vamos ler o texto propriamente dito, porque já está um pouco extenso. Ela fala de alimento apropriado para cada fase. Assim como na nutrição física, na vida espiritual, também existe alimento adequado para cada estágio. E às vezes o que nós fazemos é dar comida pesada demais para aquele que ainda está no início. E às vezes, ao invés de nutrir a pessoa, nós sufocamos, a pessoa engasga, não entende, se confunde, isso é perigoso. Entenda, eu não estou dizendo, eu não estou ensinando aqui que nós devemos ter, nós lemos isso na liturgia, que nós devemos permanecer no leitinho espiritual indefinidamente. Isso também é errado. Crianças precisam crescer, mas crescem com o alimento apropriado. E eu quero abrir um parênteses aqui. Esse é um desafio muito, muito grande para nós, pregadores, inclusive. Você imagina vir aqui e falar numa língua que seja acessível para um público tão heterogêneo ou diversificado, está vendo? Como até nas palavras a gente precisa ter cuidado. Ao mesmo tempo, é missão do pregador te puxar para cima, te fazer compreender complexidade sobre simplicidade. E outra forma de cuidar, o texto está dizendo, é não fazer tropeçar. Jesus foi extremamente sério quanto a isso, João, no outro sermão, foi extremamente sério quanto a isso, porque os mais novos na fé olham para os mais maduros como modelos. Eles imitam, eles observam e se veem em incoerência. Entenda, isso abala profundamente a fé de quem está crescendo. É desanimador para um novo convertido ver alguém que deveria ser maduro, agindo com tamanha imaturidade, contumácia na imaturidade espiritual. E ainda há um perigo para quem está começando na fé, achar que já sabe o suficiente. Já percebeu isso? Isso é comum, a pessoa dá os primeiros passos, entende um conceito ou outro e rapidamente conclui, eu já sei. Mas não é assim. Existe muita profundidade na palavra, existe muita riqueza e muita beleza. E quanto mais você estuda, acredite, mais você percebe que tem muito a aprender. Isso vale tanto para o novo na fé, como aquele que já caminha há muitos anos e nunca se dedicou de fato a um estudo aprofundado das Escrituras. A verdade é simples diante de nós.
crescer faz parte da vida na luz. Você já deve ter vivido aquela cena com uma criança, por exemplo. Já tentou colocar uma criança no carro, você vai colocar o cinto e fala, não, eu já sei fazer. Deixa, tia, eu já sei fazer isso aqui. Tem adulto que é assim na fé. Acha que não precisa de instrução. Acha que não precisa de admoestação. E, de certa forma, muitos de nós fazemos exatamente isso na vida espiritual. A gente chega a Cristo, a gente começa a entender algumas coisas e rapidamente nos convencemos de que já temos o suficiente. Mas o chamado do seu Senhor é outro. Ele nos chama à humildade. Isso não é para nos desanimar. Isso não é para, querer fazer a gente desanimar, mas para nos posicionar corretamente diante da jornada. Crianças não têm plena noção dos perigos que vão enfrentar. E João está escrevendo para não manter ninguém no básico, mas para dizer, vocês já foram perdoados, já está tudo resolvido, então, não se acomodem, se mexam. Ele escreve, igreja, para que vocês cresçam, ele escreve para incentivar avanço, para incentivar maturidade e profundidade. E esse é o primeiro grupo, os filhinhos na fé, aqueles que já experimentam desde o início a graça do perdão. Isso nos conduz ao nosso segundo ponto. Porque se os filhinhos são marcados pela alegria no perdão, os pais na fé são marcados pela profundidade do conhecimento de Cristo. Esse é o nosso segundo ponto. Veja novamente o verso 13. Pai, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. No versículo 14 ele diz, e repete exatamente a mesma afirmação. João, presta atenção, queria que isso ficasse gravado na sua mente. Ele está apontando para algo precioso. Há entre nós cristãos com o Senhor no coração há muito tempo. Há entre nós gente que perseverou no meio de lutas, que se dedicou ao estudo das Escrituras, que aprendeu a vida cristã e a viver essa vida não apenas na teoria, mas na prática. Existe no meio da igreja pessoas que já foram quebradas, corrigidas, tratadas por Deus. Existe no meio de nós pessoas que ao longo do tempo foram moldadas por essa luz do Senhor. E há algo aqui importante. Esse tipo de maturidade não tem atalho para ele. Não existe um suplemento espiritual que acelere esse processo. Não tem fórmula rápida. O caminho para se tornar um pai ou uma mãe na fé é simples. É simples, mas ao mesmo tempo é exigente. É o uso contínuo, é o uso fiel, é o uso ordinário dos meios de graça. Ano após ano, palavra após palavra, oração após oração, comunhão após comunhão, culto após culto. Não existe outro caminho. Vem cá, você deseja essa maturidade espiritual, ou essa maioridade espiritual? Esteja presente. Esteja na igreja, esteja sob a exposição da palavra em uma igreja saudável e fiel. Participe da comunhão dos santos. É claro, ninguém vai estar com uma prancheta na porta marcando a sua presença. O conselho dessa igreja não faz isso. Não é uma exigência formal, mas é uma expectativa natural daqueles que desejam caminhar com Cristo. Porque quem quer crescer precisa se alimentar, e negligenciar esse alimento é, na prática, uma forma de subnutrição espiritual, de você virar um anoréxico na fé. Você pode, sim, escolher vir menos. Você pode se ausentar com frequência. Você até pode tratar a vida comunitária como algo secundário, mas me escute, isso terá consequências. Sempre terá. Entre uma delas, é que a maturidade vai demorar a chegar. E quando a vida torcer e apertar, talvez você não tenha os subsídios da palavra para se apoiar. Porque Deus, em sua sabedoria, escolheu, escute, Deus escolheu amadurecer o seu povo pelos métodos ordinários. E nós, muitas vezes, queremos maturidade sem se submeter ao processo. E o que João diz aos pais na fé é algo belíssimo. Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. De quem que ele está falando? De Cristo. Não no sentido de que apenas os maduros conhecem a Cristo. Todos conhecem. Mas existe aqui um relacionamento profundo. Há aqui profundidade. O pai na fé é marcado por esse conhecimento. Um conhecimento que não é meramente intelectual, mas é relacional, é prático, é vivido. Conhecer a Cristo, irmãos, nesse sentido, é o que nós tratamos nos 3 primeiros sermões.
é se tornar parecido com Ele. Não é apenas acumular informação, mas é refletir caráter, é evidenciar nas palavras, nas atitudes e nas reações que houve transformação. Ouça, escute uma coisa. Um pai na fé não é alguém perfeito. Nós já trabalhamos aqui que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas é alguém que, mesmo com seus erros, busca demonstrar maturidade, que reconhece, que se arrepende, que volta atrás e que busca o caminho certo. Talvez você esteja em um estágio que já tem condição de ensinar os outros, de ajudar os outros. Isso não é opcional, ok? Você que já é mais maduro na fé, tem a missão, ainda que informalmente, de ensinar aquele que ainda não atingiu maturidade. Porque a maturidade cristã, ela não é um fim em si mesmo. Não existe dom para ser utilizado solo. Não tem isso na vida cristã. Existe para servir. A Escritura fala de homens ensinando homens, de mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Fala de uma igreja em que os mais maduros sustentam e orientam os mais novos. E aqui cabe um alerta muito sério. Um dos grandes perigos do nosso tempo é confundir conhecimento teológico com maturidade espiritual. Nunca foi tão fácil adquirir informação, mas informação não é transformação. É possível conhecer muito e ainda assim ser imaturo. Não é porque você leu muitos livros que você é uma pessoa sábia. Você pode apenas ser um tolo com boas referências. É isso que acontece e o resultado é perigoso. Pessoas armadas com conhecimento, mas sem a maturidade e o caráter que deviam acompanhá-lo. É por isso que a Bíblia insiste, presta atenção numa coisa, não sejam precipitados. Não coloquem em posições de ensino e liderança pessoas que ainda não foram provados, que ainda não evidenciaram maturidade, porque isso não se improvisa. Isso se forma ao longo dos anos, na caminhada com Deus. Alguns homens, não todos, mas homens específicos, são chamados por Deus ao presbiterato, por exemplo. Seja ele docente ou regente. E o presbítero, no fundo, é isso. Um pai na fé, um modelo para a igreja. E qual é o principal requisito para alguém ocupar esse lugar, seja como presbítero ou seja como pastor? É simples, mas é profundo. Que esse homem se pareça com Cristo. No seu conhecimento, nas suas ações, no seu testemunho. É por isso que quando alguém fala em líderes imaturos, tem uma coisa que não encaixa na Escritura. A expressão soa estranho, porque ela é de fato um contrassenso. Eu já vi na prática, em alguns lugares, presbíteros que não conhecem a teologia da sua própria igreja. Como isso é possível? Como a pessoa vai seguir o que a Escritura está dizendo e que ele seja apto a ensinar? Note, não é que ele seja apto para pregar, mas ele é obrigado a estar apto a ensinar. Como que pode conduzir, afinal, o presbítero, seja ele docente ou regente? É aquele justamente que, pela graça, já amadureceu ao ponto de se tornar pai na fé. Precisa de caminhada cristã, precisa de ser escrutinado e testado e provado pelo tempo. Precisa servir de modelo para a igreja. Não como pessoas que apresentam comportamentos imaturos, pessoas nas quais você não pode confiar. Esse é o modelo que Deus prescreve para a igreja. Homens que poderiam assumir a liderança da sua igreja, sem que você tema o resultado disso. Da mesma forma, quando o homem ainda é dominado por pecados típicos da juventude, isso revela que ele ainda está num processo de crescimento. Ainda não chegou ao ponto da maturidade esperada de um pai na fé. E sendo assim, não deveria ser colocado nesse ofício. Porque os líderes são, pela norma das Escrituras, homens chamados por Deus para ensinar. Mas ensinar também, e não somente, com a vida e com a autoridade que nasce dessa experiência cristã. Isso nos leva, queridos, a uma preocupação real. Algo que eu tenho conversado com muitas pessoas. Ordenações apressadas. E sabe, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa entender como a Escritura nos ensina esses imperativos. Percebe? Há uma inversão aí. E quando a ordem bíblica é invertida, a igreja inevitavelmente vai sofrer. Um outro perigo para os maduros, e mais sutil,
é que a familiaridade com todas essas coisas da fé esfria o coração. A sensação do já sei, de que não há mais surpresa nas Escrituras, de que nada mais te impressiona, isso é um sinal de alerta, porque maturidade verdadeira não endurece o coração. Maturidade verdadeira, ela vai aprofundar esse assombro que você sente diante da grandeza das Escrituras, diante da grandeza com que nós estamos lidando. Conhecer aquele que é desde o princípio não é apenas saber sobre Cristo, mas é saber sobre Cristo ao mesmo tempo em que você é moldado por Ele. Isso é a marca de um pai na fé, como João está dizendo. E ainda há um terceiro e último grupo, os jovens na fé. E esse, curiosamente, é o maior grupo dentro da igreja. Se filhinhos se alegram no perdão, se pais se destacam pela maturidade e conhecimento. Os jovens na fé, eles aparecem aqui como aqueles que estão no meio da batalha. E esse é o terceiro movimento do texto. João diz: jovem, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. E este é um estágio marcado por tensão. Existe força, existe crescimento, existe vitória, mas também há lutas intensas. Lembra que nós estamos falando de jovens na fé, não necessariamente jovens na idade. O jovem na fé, ele não é mais um bebê, ele já saiu do básico, ele já começou a compreender mais profundamente a palavra, mas ele ainda não chegou à estabilidade do pai na fé. É um tempo de batalhas, é um tempo que se descobre que a vida cristã não é tão simples quanto parecia no início. E sabe, isso pode desanimar, pode gerar a sensação de que algo está errado. Mas João está fazendo aqui justamente o contrário. Ele está encorajando, ele está dizendo: vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. Vocês têm vencido o maligno. Note o tempo verbal aqui. Não é uma vitória futura, é algo que já está acontecendo. E João nos convida a olhar para trás, você que é jovem na fé, e perceber: houve mudança. Pecados perderam a força. Verdades que antes eram tão confusas, hoje são claras. De novo, isso não é perfeição, isso é progresso. E sabe, irmãos, a vida cristã não é uma linha reta, sem falhas, mas é um caminho que ao longo do tempo a graça produz, e produz vitória real. E jovens na fé, João quer que vocês percebam isso, que nós percebemos isso, para que não haja desânimo, mas para que a gente continue caminhando, porque o chamado não é para parar, o chamado é para seguir, é para continuar crescendo, é para continuar lutando e continuar se alimentando da palavra, que o texto diz: permanece em você. É confiar que aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para completá-la. E eu sei que embora a luta esteja difícil em alguma área, embora pareça que certo pecado nunca vai te abandonar e nunca será vencido, embora pareça que certas atitudes sempre vão te empurrar para o erro, João quer te encher de esperança e dizer: você é forte. Que a força esteja com você, não. Não porque a força está com você, mas porque o Senhor está com você. É por isso que você pode vencer o maligno. Como que essa luta é vencida? O próprio texto já responde. No versículo 14, João diz: eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Perceba, a força não é nossa, a força não vem da nossa capacidade, da nossa disciplina, da nossa personalidade, muito menos. A força está na palavra de Deus permanecendo em nós. O salmo que nós lemos agora há pouco pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde: observando-o segundo a tua palavra, observando esse caminho segundo a tua palavra. Jovem na fé, deixa eu te falar uma coisa muito clara. A única maneira de nós vencermos o maligno é crescer na vida cristã e permanecer na palavra de Deus. E permanecer na palavra significa leitura pessoal, sim. Significa levar a sério o que de fato estar aqui ouvindo a palavra, sim, pregada todos os domingos. Significa receber essa palavra como semente, colocá-la em solo fértil, significa praticá-la. E não tem nada de mágico nisso. Não tem. Às vezes você vai chegar aqui um pouco confuso e vai sair confuso mesmo. Não é porque alguém simplesmente falou aqui na frente que automaticamente, às vezes acontece. Às vezes o seu coração é impactado, às vezes você é esmagado, às vezes você é restaurado. Mas às vezes isso leva mais tempo. A palavra de Deus é poderosa porque a palavra é do Senhor, não é minha.
mas ela chama a cada um ao esforço, à atenção, à obediência. Às vezes eu ouço alguém dizer, fulano está muito interessado em crescer, né? Ótimo, que esteja, mas aqui está um bom teste de seriedade desse interesse. Essa pessoa se esforça para estar nos cultos? Se esforça para estar com o povo de Deus? Essa pessoa leva a sério os meios de graça? Ou para ela vir ao culto é como bater o cartão e ir embora? É difícil levar a sério alguém que quer crescer, que quer liderar, mas não leva a sério os meios que o próprio Cristo estabeleceu para isso. Você quer ser forte, você quer vencer as batalhas, só há um caminho. Permaneça na palavra do Senhor. Há gente que quer zelo sem conhecimento. Quer dizer, eu amo Jesus, eu morreria por Jesus, mas não quer sentar quieto para ouvir o que Jesus tem a dizer. Isso não é crescimento. Como o próprio João está dizendo há muito tempo. Isso é mentira. Isso é auto-engano. E como todas as fases da vida, também há perigos típicos da juventude espiritual. Um deles é a arrogância. É achar que a luta já terminou, como se as vitórias iniciais significassem que não há mais perigo. Outro é olhar para os mais maduros e imaginar que eles já, que está no mesmo ponto deles. É não entender que ainda falta muito chão, muita lapidação, muito tratamento de Deus. Não é apenas uma questão de conhecer mais conteúdo teológico. Há também a tentação de se irritar profundamente com os mais novos, de não ter paciência. Mas do mesmo jeito que ele não entende hoje, você também não entendeu um dia. Então, jovens na fé, sejam pacientes com os mais novos e também com os mais velhos. Os mais velhos estão sendo pacientes com vocês, apenas aprendam pela graça. Façam isso o melhor que vocês puderem. E em tudo isso, a gente precisa lembrar que o crescimento cristão não é solitário. Ele é orgânico, ele é corporativo, ele é comunitário, ele é corpóreo. A Bíblia não chama ninguém a amadurecer sozinho. Efésios 4, você já sabe, cita um texto, se anota no rodapé para ler em casa depois. Nos mostra que Deus usa a própria igreja para esse crescimento. Cristo concedeu, Efésios 4 vai dizer, dons ao seu povo, para edificar o seu corpo, até que todos cheguemos à maturidade, à estatura de Cristo. Perceba, nós não crescemos sozinhos. Você não cresce sozinho, nós crescemos juntos. Crescemos para a unidade da fé, para o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, como diz o texto, varonilidade, a medida da estatura e da plenitude de Cristo. Esse é o alvo. A vida da igreja, com seus cultos, com seus dons, com seu ensino, com sua comunhão, existe para isso, para fazer o povo de Deus crescer até se parecer com Cristo. E se você achar que isso depende da sua própria força, da sua própria capacidade, você vai cair em religiosidade que não é cristã. Vai viver como se tudo dependesse de você, mas João está gritando para você o contrário hoje. Porque Cristo já fez tudo por você. Porque Ele morreu na cruz. Porque a barreira entre nós e Deus está removida. Agora, Ele mesmo, por sua graça, vai nos fazer crescer conforme a sua imagem. E como que Ele faz isso? Usando a igreja. Usando cada um de nós. Usando os mais velhos para encorajar os mais novos. Usando os mais novos para manter os mais velhos despertos, atentos e ativos. Ele usa a vida comum, ele usa os dons, ele usa as correções, ele usa os encorajamentos e os exemplos. Ele usa todo esse corpo que vocês estão olhando aqui para nos fazer crescer. Por isso, acima de tudo, é Jesus Cristo do começo ao fim da caminhada. Nós começamos por causa do que Ele fez, quando ainda éramos criancinhas, o perdão dos pecados. O alvo da caminhada é chegar até Ele, é ser conformado à imagem dEle, à estatura dEle, e tudo isso para que deixamos de ser meninos e nos tornemos maduros. E como Paulo diz, tudo isso é em verdade, em amor. E há aqui uma lição importante. Verdade em amor significa combinar a verdade certa com a hora certa, o conteúdo certo, com a sensibilidade certa para apresentá-la. O ensino bíblico com a paciência pastoral. Não é apenas despejar a verdade, é servir o irmão com a verdade, de forma amorosa e apropriada para o seu estágio. Paulo continua mostrando que todas as partes do corpo são necessárias para esse crescimento. E João, em 1 João, está nos ensinando algo semelhante. A igreja precisa dessa mistura. A igreja precisa desses 3 estágios. Precisa de crianças, precisa de jovens, precisa de pais na fé.
É essa diversidade de maturidade que torna a igreja viva, rica, vibrante, reencorajadora. Joel Bick, um teólogo ainda vivo, resume isso de uma forma muito bonita. Ele diz o seguinte, escute: as crianças espirituais são as mãos que se estendem aos outros, cheias de alegria com o perdão dos pecados. Os jovens são o braço forte que impulsionam a igreja adiante. E os pais são as colunas vertebrais que sustentam esse corpo. As crianças têm o encanto da graça recém-descoberta. O jovem tem o vigor para o combate. E os pais têm a profundidade, o conhecimento e a estabilidade que a igreja precisa. Cada um é importante. Cada um com seus dons, os seus riscos, as suas tentações e os seus talentos. Os pequenos tendem a confiar demais no que sentem. Os jovens tendem a confiar demais no que fazem. Os pais tendem a confiar demais no que sabem. Mas todos nós precisamos dessas três coisas. Todos nós precisamos sentir a alegria do perdão, lutar o bom combate e crescer à conformidade de Cristo em amor e conhecimento. Queridos, o Evangelho não nos chama a uma vida invertida, como a história que você ouviu de Benjamin Button. O Evangelho não nos chama a atravessar os anos sem crescer, e nem a acumular tempo sem amadurecer. O Evangelho te chama a algo muito mais belo. Crescer de fato. Crescer como filhos que já foram perdoados, como jovens que lutam e vencem, como pais que ao longo dos anos aprendem e conhecem profundamente a Cristo. Porque, ao contrário de Benjamin Button, nós não caminhamos para trás. Nós caminhamos para a estatura de Cristo. Essa é a vida da igreja. Essa é a beleza da noiva de Cristo. Essa noiva que está sendo preparada para o grande dia. E a promessa, meus irmãos, escute, é que um dia todos nós seremos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Um dia a gente chega lá, eu prometo. Um dia nós seremos plenamente amadurecidos no amor de Deus. Um dia nós seremos plenamente conformados à imagem de Cristo. E quando esse dia chegar, você vai ver, ainda tem muita coisa para conhecer, mas não vai faltar tempo, eu te prometo.